E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alice e hoje estamos aqui para palpitar a 12ª rodada do Brasileirão. Segue com a gente. Vamos que vamos. Sai com a gente também aí nos comentários, né? Deixando aí os palpites de vocês para ver quem imitou. Depois vocês voltam aqui, manda no Instagram se tiver imitado. E também com um like, né? É isso aí, deixa o like aí, se inscreve se for novo no canal, ativa o sininho, compartilha e vai no Instagram, dá aquele apoio e participa com a gente. Valeu, editor, solta a vinheta. Galera, antes de começar aquele recado tradicional de toda a Santa Rodada, não estamos aqui para dar dicas de apostas, é só uma resenha nossa, com vocês participando, e é isso. E é isso, lembrando, né, que a rodada passada cada um cravou um número, a gente está na fase ruim, meu irmão, a gente está no Z4. Tá triste, tá triste. Mas vamos melhorar, né, espero que vocês também melhorem também, porque teve muitos comentários também, então também Tá todo mundo mal, né? Ruim. Não é que ganhar quem perder, vai todo mundo perder. Todo mundo. Mas enfim, segue com a gente, e é isso. É isso aí, vamos pra rodada então, né? Vamos que vamos. Bragantino e Bahia, Felipe. Vamos lá, eu vou de Bragantino 1-0. Eu vou de Bragantino 2-1. Vamos lá, esse Bragantino 3 vitórias seguidas, as 3 sem sofrer gols. Só uma derrota nos últimos 6 jogos e só uma derrota nos últimos 13 como mandante. Já é o terceiro lugar do Brasileirão. Sim. Bahia ainda sem sequência de vitórias, né? Oscilando muito. Quando ganha um jogo, já perde logo o seguinte. Nos últimos 6 jogos aí, 3 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas. Vem sendo a vida aí do Bahia, né? Vencer, perder... Não se trata disso, né? É o poder da amizade. Das 5 vitórias aí no campeonato, só uma como visitante. Então, Bragantino 1-0. Show, mano. Sem mais delongas, eu vou de Bragantino também vencendo, como você disse, muito bem. Bragantino aproveitando seus jogos em casa, até fora de casa venceu o Vasco, né? São Januário, que é difícil acontecer, e mesmo assim foi lá e venceu. Então a fase é muito boa. Já o Bahia, como você disse, fora de casa não também muito bem. Ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Então, vou de Bragantino em casa aí para acabar esse Brasileirão, essa pausa aí com o Bragantino vencendo 2-1. Vitória e Cruzeiro. Vou de Cruzeiro 2-0. Também, Cruzeiro 2-0. Beleza, vitória em 4 jogos sem saber o que é vencer, com 3 derrotas e um empate. Em 3 desses últimos 4 jogos não marcou gols. Em casa só venceu um dos últimos 5. Ponto positivo é que as 2 vitórias que tem até então no campeonato foram jogando em casa. Cruzeiro 11 jogos sem perder, já é o vice-líder aí do Brasileirão. Na última rodada vem de uma boa vitória sobre o Palmeiras, confirmando, né, essa sequência maravilhosa. Últimos 6 jogos aí no campeonato, 5 vitórias e um empate, e só sofreu 2 gols nos últimos 7 jogos. Fase é perfeita, 2-0 Cruzeiro. Show de bola, vou junto com você também, 2-0 Cruzeiro dando tudo certo, defesa bem colocada, vencendo bem em casa seus jogos, fora de casa também vencido algumas partidas, e o Vitória, como você disse, as 2 vitórias que teve no Brasileirão foram em casa, mas muito tempo já que não vence em casa, a fase não é boa, não vem nem marcando gol, então por isso vou de Cruzeiro 2-0, o Cruzeiro tem uma fase muito boa. Fortaleza e Santos. 1-1, Ares. 1-1 também. Show. Fortaleza 6 jogos aí sem saber o que é vencer, 5 derrotas seguidas, 5 dos últimos 6 jogos não marcou gols, 3 jogos seguidos sem vencer como mandante, nem o fator casa tem ajudado, já tá lá no Z4. Santos também numa fase ruim, também no Z4, só uma vitória nos últimos 10 jogos. No Brasileirão, dos seus 11 jogos até o momento, 7 derrotas, 2 empates, só 2 vitórias. Como visitante no Brasileirão, 6 jogos até então, com 5 derrotas e só uma vitória. Vou de 1-1. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1 também, poderia colocar -1 a -1, porque a fase da equipe não é muito boa. Fortaleza nem em casa, sempre foi muito forte, consegue pontuar nesse Brasileirão. Santos também, né, fora de casa, é uma equipe muito ruim, apesar de ter feito um bom jogo em casa contra o Botafogo, fora de casa não dá pra confiar muito. Então vou de 1-1 nessa partida aí, que tá com o cara de 0-0. Apesar, né, que alguns times começam a melhorar no campeonato quando jogam em casa, quando vence em casa, foi o Grêmio, aconteceu assim, tava muito mal. Então pode ser que Fortaleza vence e comece a mudar essa história aí. Mas enfim, vou de 1-1. Grêmio e Corinthians. Grêmio 1-0. Vou de Grêmio 1-0 também. Vamos lá, vai dar certo. Grêmio 4 jogos sem derrota e 4 jogos sem sofrer gols. 3 vitórias seguidas como mandante. Já são aí 7 jogos sem saber o que é perder. No Brasileirão, os últimos 7 jogos só perdeu 1. Porém, 3 empates aí no meio dessa sequência. E segue aí com apenas uma derrota como mandante no Brasileirão. Corinthians 3 jogos sem vitória, eliminado na Sul-Americana. Né, grande pressão aí da torcida. 3 jogos seguidos sem marcar gols. Últimos 3 jogos aí do Brasileirão, uma vitória e 2 empates por 0-0, né, que mostra a dificuldade do Corinthians de marcar gols. 5 jogos como visitante Brasileirão, com 3 derrotas e 2 empates, que é onde o negócio fica ainda mais complicado, né, fora de casa. Mas Grêmio 1-0. Show, mano, é o mesmo pensamento, o Grêmio em casa, na fase boa, melhorou bastante, conseguiu sair um pouquinho ali do T4, começa a pensar na parte de cima
da tabela. Já o Corinthians ao contrário, né? O Corinthians começou a cair na tabela, trocou o técnico, veio o Dorival, não conseguiu ainda desempenhar um bom futebol. Fora de casa, essa equipe não é muito boa. Então, por isso, nessa soma de placares aí, de estatística, eu vou de Grêmio 1-0, porque o Corinthians, apesar de estar perdendo alguns jogos, não vem levando tantos gols assim, né? Então, por isso, um jogo mais difícil, 1-0. São Paulo e Vasco. Vou de São Paulo 2-1. Vou de 1-1 esse jogo. Beleza, São Paulo ainda sem sequência de vitórias. Os últimos 5 jogos aí foram 3 vitórias, 2 derrotas. 5 dos últimos 6 jogos com gols para os dois lados. No Brasileirão, 11 jogos, com 2 vitórias, 3 derrotas e 6 empates. Empata com muita frequência, né? Como mandante, apesar de vários empates também, só perdeu um desses últimos, dos seus últimos 11 jogos. O Vasco, nos últimos jogos, vem um pouco melhor, né, como mandante do que fora de casa, que é sempre o problema. Últimos 8 jogos aí foram 5 derrotas, 4 dessas 5 derrotas foram como visitante. E todas as suas últimas vitórias foram como mandante, as mais recentes, né, claro. No Brasileirão, últimos 8 jogos só venceu 1, e no Brasileirão como visitante são 5 jogos e 5 derrotas, 4 delas sofrendo 2 gols ou mais. Por São Paulo 2-1. Show de bola, mano. Pensei que ia colocar São Paulo também por esse fator negativo aí do Vasco fora de casa, mas o São Paulo também tem empatado bastante jogos em casa também, deixando vacilar não só no Brasileiro, como outros campeonatos também. O Vasco vem de derrota para o Bragantino, né, em casa, ou seja, até o fator casa agora perdeu também, não sei como vai estar o psicológico dos jogadores, mas o São Paulo também vai ter alguns desfalques para os jogos aí, então pode ser que esse jogo aí nenhum time nem outro conseguisse ir bem, então vou de 1-1 nessa partida, mas pensei em colocar São Paulo 2-1. E para fechar, Felipe, Atlético Mineiro Internacional nessa rodada aí, né, quase pela metade, porque os times vão para o Mundial viajar, né? Vamos lá, eu vou de Galo 1-0. Vou de 2-1 Atlético Mineiro. Beleza, Atlético aí, últimos 13 jogos, só uma derrota, porém 6 empates nessa sequência. Outro time, né, com São Paulo que empata muito. 7 jogos seguidos sem perder, últimos 3 jogos, média abaixo de gols, teve 1-0, 1-1. Em casa segue invicto como mandante na temporada, né, o grande mandante da temporada. Já o Inter, depois de 5 jogos sem perder, parecia que estava voltando a melhorar. Perdeu o último jogo em casa aí contra o Fluminense, que não era esperado, né, no Brasileirão. E no Brasileirão, nos últimos 5 jogos, foram 3 derrotas e 2 empates, sequência muito ruim no campeonato. Como visitante no Brasileirão, até o momento são 4 empates e 2 derrotas. Não venceu fora de casa. Então, Galo 1-0. Show de bola, mano. Vou também no pensamento da Atlético Mineiro em casa, time muito bem, né, já invicto, apesar de alguns empates aí ter deixado escapar algumas vitórias. Pega o Internacional que prometeu muito nessa temporada, mas até agora não conseguiu desempenhar bom futebol. E é bom ficar ligado também, porque o Internacional, como você disse, alguns jogos aí fora de casa conseguiu buscar o empate, então um timezinho chato, mas não dá para confiar na vitória do Inter. Então, quando o time aí que tá invicto em casa, Atlético Mineiro 2-1 nesse jogo aí. Então é isso, né? Fechou, Alisson? Fechou, então, galera. A rodada aí menorzinha, então mais chances de vocês cravar, ou não, ou estatisticamente não. Probabilidade, né? Probabilidade não. Mas enfim, não deixe de participar, deixe o comentário de vocês, o palpite de vocês. E o Mundial de Clubes está chegando aí, a gente deve postar alguma coisa aí, enfim, relacionado ao Mundial também. Fique ligado no canal. Valeu? Valeu.